Quando Deus levanta alguém para mudar a história, o espírito de Lutero em você. Você pode ter passado a vida inteira achando que Deus te quer do jeito que você está, preso ao medo, à culpa, à vergonha, se sentindo pequeno e incapaz, se escondendo dos sonhos que Ele mesmo colocou no seu coração. Talvez até acredite que esse sofrimento é normal, que é o preço da vida, que é a vontade de Deus te manter rasteiro para você aprender. Eu também pensei assim por muito tempo. Passei anos com uma fé pesada, cheia de regras, cheia de condenações, cheia de você não pode, você não merece, você não é bom o bastante. Eu até acreditava em Deus, mas não acreditava que Deus acreditava em mim. Sabe aquela sensação de estar sempre devendo? Devendo espiritual, devendo emocional, devendo para todo mundo ao seu redor. E principalmente, devendo para Deus. Eu achava que a fé era um peso e que eu precisava passar a vida inteira tentando carregar esse peso para agradar a Deus, mas nunca sentia paz, nunca sentia descanso, nunca sentia que Deus olhava para mim com amor. Eu sabia que Deus amava o mundo, mas nunca tive certeza se Ele me amava também. Mas tudo começou a mudar no dia em que eu entendi uma verdade que Martinho Lutero gritou para o mundo com toda a força da sua alma. Você não foi criado para viver escravizado pela culpa, e sim libertado pela graça. Lutero olhou para a Bíblia e percebeu algo que ninguém tinha coragem de dizer. A fé te aproxima de Deus, a culpa te afasta, a culpa te tranca sozinho no escuro, a graça te convida para a luz. Existe uma mentira que muita gente vive. Se eu sofrer bastante, Deus vai se agradar de mim. Não, não e não. Sofrimento sem propósito não agrada a Deus. Sofrimento sem revelação só te adoece por dentro. Deus nunca te chamou para viver oprimido por sentimentos que te fazem se achar indigno, imerecedor, sujo. Deus te chamou para viver filho. Filho que pode entrar, que pode tocar, que pode pedir, que pode confiar. Martinho Lutero viveu exatamente isso. Ele acreditava em Deus, mas não acreditava que Deus o amava. Ele rezava mais do que qualquer pessoa ao redor, se sacrificava mais do que qualquer um, fazia tudo o que diziam que precisava e ainda assim se sentia longe, se sentia condenado, se sentia sujo. Lutero era escravo da religião, mas não conhecia a liberdade da fé. Até que um dia, a verdade explodiu dentro dele. A Bíblia não diz que o justo viverá pela culpa, pelo medo, pela perfeição. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Não pela penitência, não pela autopunição, não pela aparência, não pelo medo do inferno. Pela fé. E nesse dia, Lutero quebrou correntes que ninguém via, mas que esmagavam a alma dele há anos. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Diz que acredita em Deus, mas está paralisado pela vergonha de não ser perfeito. Acha que precisa merecer tudo o que Deus faz na sua vida. Acha que Deus está sempre te observando com uma prancheta na mão, anotando todos os seus erros, esperando você tropeçar para dizer, eu avisei. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Pai que Jesus revelou. Esse é o Deus da culpa, inventado pelo medo humano. E medo é prisão. Graça é porta aberta. Lutero disse, quando você entende a graça, a culpa perde o poder. Ele descobriu que não é o homem que sobe até Deus pela religião. É Deus que desce até o homem pela graça. Isso muda tudo. Porque enquanto você achar que precisa pagar, precisa merecer, precisa provar, você nunca vai descansar. Você pode até parecer espiritual por fora, mas por dentro sua alma está cansada, ansiosa, sufocada. Deus não te chamou para sobreviver espiritualmente, para ficar mendigando amor no rodapé do céu. Deus te chamou para governar, para brilhar, para influenciar, para ser testemunha viva da liberdade de Cristo. Mas como alguém vai iluminar o mundo se passa a vida inteira se escondendo na sombra da culpa? É por isso que eu estou aqui hoje.
para te dizer o que ninguém te disse, o que Lutero entendeu com lágrimas, orações e coragem. Deus não quer que você viva preso a uma religião que te condena por existir. Deus quer que você viva livre em uma fé que te transforma por dentro. Você acha que tem que mudar todo o comportamento para então Deus te amar. Só que, na verdade, é quando você se sente amado que você muda. O amor cura primeiro, a mudança vem depois. Jesus não disse, mude primeiro para depois me seguir. Ele disse, venha como está. E quando você vem, você nunca mais permanece como estava. Tem gente que olha para Lutero e vê apenas um monge que escreveu 95 teses. Mas a verdadeira revolução começou muito antes disso e muito mais profundo do que um martelo batendo numa porta. A revolução começou no coração dele, no momento em que ele parou de acreditar no Deus da culpa e passou a acreditar no Deus da graça. A maior reforma acontece dentro da mente antes de acontecer no mundo. Foi assim com Lutero, será assim com você. Enquanto sua mente estiver presa a frases que te diminuem, a medos que te paralisam, a uma religiosidade que te coloca de castigo, você nunca vai viver a liberdade que Cristo te deu na cruz. Tem gente hoje vivendo como Lutero antes da revelação, se cobrando mais do que qualquer um, se punindo por cada erro, se humilhando por cada fraqueza, se escondendo de Deus quando mais precisa dele. Pessoas que acham que Deus só ama quem acerta, quem obedece tudo, quem nunca cai. Mas deixa eu te perguntar com toda sinceridade, o que é a graça se não for para quem erra? O que é perdão se não for para quem falha? O que é misericórdia se não for para quem está quebrado por dentro? Se Deus só amasse os perfeitos, não teria razão para a cruz existir. Lutero um dia olhou para Jesus e entendeu. Ele morreu por mim exatamente quando eu não merecia. E essa revelação libertou sua alma de uma prisão pior do que qualquer cadeia visível, a prisão da culpa. Talvez você também esteja nessa prisão. Talvez você ache que Deus está distante, que Deus te abandonou, que Deus está decepcionado com você. Só que é exatamente aí, nessa parte da sua vida que dói, que Deus quer te encontrar. Foi assim com Lutero. Foi no cansaço da alma que ele ouviu a verdade pela primeira vez. Você pode estar dizendo, mas eu falhei, pequei, desobedeci, me afastei. E Deus responde, eu continuo aqui. Você pode ter se perdido no caminho, mas Deus não se perdeu de você. Ele nunca tirou os olhos da sua vida. A graça não é um prêmio para quem acertou, é um presente para quem não aguentava mais carregar a culpa. Lutero descobriu que a fé não é uma escada para o céu, é uma porta que Cristo já escancarou para você entrar. E é por isso que eu preciso te pedir uma coisa agora. Não saia deste vídeo. Porque se você entender o que eu vou te mostrar até o fim, sua fé vai despertar, sua culpa vai perder a força e você nunca mais vai olhar para Deus com medo. Você vai olhar com confiança. E quando isso acontecer, tudo vai mudar. Sua paz vai mudar. Seu futuro vai mudar. Sua vida vai mudar. Você vai entender que Deus não te levantou para ser um sobrevivente espiritual. Deus te levantou para ser testemunho vivo da liberdade que há em Cristo. Se você aplicar o que vai ouvir aqui, você também vai dizer, eu fui liberto por dentro, eu fui transformado de verdade. E assim como Deus levantou Lutero para mudar a história, Ele pode estar te levantando hoje para mudar a sua história. E a história de muita gente ao seu redor. Sabe qual é o mais assustador nessa prisão da culpa? É que a maioria das pessoas não percebe que está presa. Acreditam que viver com medo de decepcionar a Deus é sinal de espiritualidade. Acham que se sentirem sempre pequenas é humildade e confundem submissão com escravidão. Mas Deus nunca te quis encolhido, nunca te quis se odiando, nunca te quis se sabotando. Se você sente que precisa se diminuir para Deus te amar, isso não é fé, isso é trauma disfarçado de religião.
Lutero entendeu isso quando percebeu que quanto mais tentava se aproximar de Deus pelo esforço humano, mais longe se sentia. A alma dele gritava por descanso, por certeza, por paz. Ele buscava perdão, mas só encontrava condenação. Ele buscava Deus, mas encontrava medo. O coração dele estava cansado, e Deus usou esse cansaço para gritar lá dentro: o justo viverá pela fé. E essa voz rompeu toda a culpa que o esmagava. Talvez você também esteja cansado. Cansado de se esforçar para ser perfeito. Cansado de esperar que Deus te ame mais amanhã do que te ama hoje. Cansado de se sentir um erro ambulante. Mas deixa eu te dizer uma verdade que talvez você nunca tenha deixado entrar de verdade. Deus te ama do jeito que você está. Mas esse amor é tão forte que não vai te deixar continuar como está. Não é você que muda para ser amado, é o amor que muda você. A graça não é a libertação para fazer tudo errado. A graça é a libertação da culpa que te impedia de viver tudo certo. O Evangelho não é uma lista de regras para você cumprir. É um convite para você ser quem Deus sonhou que você fosse desde o início. A religião diz: faça tudo certo, e Deus te receberá. Jesus diz: vem, e eu te transformo. A religião aponta o dedo. Jesus abre os braços. A religião te chama de pecador e te deixa nessa posição. Jesus te chama de filho e te ensina a viver como filho. Lutero se tornou uma das vozes mais transformadoras da história, justamente porque viveu o que muitos ainda vivem hoje. Ele não conseguia sentir Deus como Pai. E quando essa revelação explodiu dentro dele, ele se tornou um homem que ninguém conseguiu calar. A graça, quando é revelada, não te deixa mais aceitar correntes. Não te deixa mais abaixar a cabeça para a culpa. Não te deixa mais viver de joelhos diante do medo. A graça te levanta. A graça te ergue. A graça te põe de pé diante da vida. Quantas vezes você já pensou que Deus estava desapontado com você? Quantas vezes se sentiu longe demais, errado demais, sujo demais? Quantas vezes quis orar, mas a culpa te silenciou? Quantas vezes teve medo de pedir algo a Deus porque achou que não merecia mais? Quantas vezes tentou esconder seu coração porque achou que Deus não suportaria ver a bagunça dentro dele? Pois deixa eu te contar o segredo que libertou Martinho Lutero. Não existe nada sobre você que Deus já não saiba, e ainda assim, Ele não se afastou de você. Ele não se escandaliza com suas falhas. Ele não abandona quando você cai. Ele não desiste quando você se desespera. Ele permanece. Deus não ama uma versão melhorada de você. Ele ama você agora. Ele ama você hoje. Ele ama você exatamente onde dói. A culpa te diz: você não pode errar. A graça te diz: mesmo quando você erra, eu continuo aqui. Existe algo no seu coração que grita por liberdade. Uma parte sua que sabe que não combina com essas correntes que te prenderam por tanto tempo. Essa parte é a sua fé tentando respirar. É a sua alma lembrando quem você realmente é. E é por isso que você está ouvindo esse vídeo até aqui. Porque tem algo dentro de você que se recusa a viver o resto da vida com medo de Deus. Tem algo dentro de você que sabe que existe mais. Mais amor, mais paz, mais vida, mais Cristo. Algo dentro de você quer romper com toda mentira que te fez acreditar que Deus queria te ver sofrendo. Porque o Deus de Jesus Cristo não é o Deus da acusação. É o Deus da reconciliação, o Deus da restauração, o Deus que tira o peso dos ombros e devolve o fôlego à alma. Mas aqui está uma verdade que você precisa encarar. Enquanto você acreditar que Deus está contra você, você nunca terá forças para ir até Ele. E é por isso que o inimigo investe tanto na culpa, porque a culpa destrói a ponte. A culpa te afasta de quem pode te curar. A culpa faz você se esconder de Deus quando mais precisa dele.
E aqui entra algo que Lutero compreendeu. Não é o pecado que te separa de Deus. É achar que Deus não quer te perdoar. Quando a culpa vence, você foge. Quando a graça vence, você volta. E sempre que você volta, algo dentro de você revive. Lutero percebeu que Deus não estava sentado num trono, esperando ele se odiar bastante para finalmente ser digno. Pelo contrário, Deus o amava antes, durante e depois. E quando ele finalmente deixou esse amor entrar, sem resistência, sem medo, sem barganha, ele se viu livre. E um homem livre é algo perigoso para qualquer sistema que dependa da opressão. Foi por isso que tentaram calá-lo. Foi por isso que tentaram destruí-lo. Porque uma alma que descobre a verdade não aceita mais ser manipulada. Uma mente que entende a graça não se curva mais para o medo. Quando Deus levanta alguém para mudar uma história, essa pessoa descobre dentro de si uma voz que não pode mais ser silenciada. Agora escuta algo com atenção. Talvez Deus queira te levantar assim também. Talvez existam pessoas perto de você vivendo aprisionadas dentro da própria fé, achando que Deus é punição e não amor, achando que a vida com Deus é pagar dívidas espirituais eternas. Talvez você tenha sido chamado para ser testemunha viva da liberdade que Cristo comprou. Você não precisa de um púlpito, não precisa de uma formatura teológica, não precisa de permissionamento de ninguém. Você só precisa ser transformado por dentro, porque quem é liberto, liberta. Quem é curado, cura. Quem encontra Deus como Pai de verdade, não consegue mais guardar isso só para si. Deus pode estar colocando dentro de você uma coragem que você nunca sentiu antes. Uma inquietação que não quer mais aceitar uma fé sufocada. Uma fome de verdade que não quer mais viver de migalhas espirituais. E se isso está acontecendo com você, é porque Deus está te chamando para algo maior. Algo que não é só sobre você. Algo que não é só sobre a sua vida. Algo que vai tocar outras vidas. Porque Deus não desperta uma alma só para ela sobreviver. Deus desperta para ela transformar. Talvez você não tenha percebido, mas cada dor que você carregou até aqui, cada madrugada em que você questionou o seu valor, cada lágrima que você derramou achando que não era amado, Deus estava construindo algo dentro de você. Não era punição, era preparo. Não era rejeição, era formação. Não era abandono, era treinamento para você descobrir quem Deus realmente é e quem você realmente é nele. Martinho Lutero só conseguiu libertar tantos outros porque um dia ele mesmo foi liberto. E você está a caminho disso. Por isso eu te peço, permaneça comigo até o fim, porque na próxima parte eu vou te mostrar como a graça, quando é revelada e acreditada de verdade, destrói todas as correntes que te impediram de viver o que Deus sonhou. Você vai ver como Deus muda histórias a partir da revelação. E se você permitir, essa revelação vai mudar a sua. A graça verdadeira não apenas te consola, ela te cura. Ela não apenas te conforta, ela te liberta. Ela não apenas enxuga suas lágrimas, ela te dá um novo motivo para viver. Quando Lutero entendeu isso, algo mudou na respiração dele, algo mudou no olhar, algo mudou na forma como ele se via. Antes, ele se enxergava pequeno, assustado, sempre tentando se justificar diante de Deus. Mas quando a graça entrou, ele se enxergou filho. E filho não implora para entrar na presença do Pai. Filho entra. A graça muda a postura. A graça muda a voz. A graça muda o coração. E quando o coração muda, tudo muda. Talvez você tenha se acostumado tanto com a culpa que ela até parece parte de você. Talvez você ache que sem ela você perde o rumo, que sem ela você cairia no erro, que sem ela você não mereceria nada. Mas deixa eu te perguntar, de que adiantou tanta culpa até hoje? Ela te aproximou de Deus ou te afastou? Ela te deu paz ou te tirou o fôlego? Ela te fez sentir amado
ou te fez sentir descartável? A culpa é barulhenta, mas nunca tem solução. A graça é silenciosa e muda tudo. A culpa te aponta os fracassos, a graça te aponta para Cristo. A culpa te mostra a tua miséria, a graça te mostra a misericórdia de Deus. É por isso que o diabo não quer que você entenda a graça, porque quem entende a graça nunca mais aceita as correntes. Quem entende a graça nunca mais abaixa a cabeça por medo. Quem entende a graça nunca mais se esconde atrás de máscaras religiosas. Quem entende a graça descobre a coragem de ser autêntico diante de Deus. Lutero descobriu essa coragem. Ele escreveu palavras que incendiaram a Europa, mas antes disso, Deus incendiou o coração dele. A reforma não começou com um protesto. Começou com uma revelação que dizia: você é amado, você é perdoado, você é livre, você pode levantar e viver. Quando essa verdade explode dentro de alguém, ela exige uma resposta. Você não consegue mais apenas existir. Você precisa se posicionar. Você precisa escolher. Ou você continua vivendo uma fé carregada de medo, ou você decide viver uma fé carregada de amor. Martinho Lutero fez essa escolha. Ele escolheu acreditar que Deus não estava mais longe, não estava mais irado com ele, não estava esperando uma justificativa. Deus estava chamando, Deus estava convidando, Deus estava amando, e esse amor se tornou a maior força que ele já sentiu. Não era força de imposição, era força de libertação. E é exatamente essa força que Deus quer ativar dentro de você. Você acha que é fraco, que é incapaz, que é pequeno demais para fazer diferença? Lutero também achava, até que a graça levantou ele. A graça deu voz a quem não tinha voz. A graça deu coragem a quem tinha medo. A graça deu propósito a quem se sentia perdido. Uma vida inteira de religiosidade não fez dele um homem transformador. Bastou um momento de revelação para ele se tornar um instrumento de Deus na história. Não é quantidade de esforço, é qualidade da fé. Não é intensidade da culpa, é profundidade da graça. Então, eu preciso te fazer uma pergunta agora. Uma pergunta séria que talvez você tenha evitado enfrentar. Você realmente acredita que Deus te ama? Não acredita da boca para fora, como quem repete uma verdade decorada, mas acredita de verdade. Acredita a ponto de parar de fugir. Acredita a ponto de parar de se esconder. Acredita a ponto de parar de se castigar. Acredita a ponto de parar de se odiar. Acredita a ponto de olhar para o céu e dizer: eu sei que sou amado. Porque quando essa certeza entra, a alma ganha paz. O peito volta a respirar. O futuro deixa de assustar. A vida ganha sentido. Quantas vezes você já se sentiu indigno de orar? Quantas vezes quis pedir a Deus algo, mas achou que não tinha moral? Quantas vezes você se afastou porque pensou: eu errei demais para Deus me querer de volta? Pois aqui está a verdade que quebra todas essas falas na sua mente. Não existe nada que você faça que diminua o amor de Deus por você. A culpa diz que Deus só te aceita quando você melhora. A graça diz que Deus te ama para te ajudar a melhorar. A religião te coloca na fila para conseguir atenção. Jesus já está te chamando pelo nome. Lutero descobriu isso quando leu Romanos. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Ele percebeu que, se nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios podem te separar do amor de Deus, então nem os teus erros podem. A cruz é definitiva. A cruz é contundente. A cruz é a prova eterna de que Deus nunca vai virar as costas para você. A cruz foi o grito do amor. Foi Deus dizendo: eu vim te buscar. E quando Lutero percebeu que Deus o buscou mesmo quando ele se sentia longe, ele encontrou uma paz que nenhum sistema religioso conseguiu lhe dar. E essa paz, Deus quer derramar sobre você.
Eu sei que tem momentos em que você acha que Deus está em silêncio. Momentos em que a culpa grita tão alto que você não consegue ouvir a voz do amor. Momentos em que o erro te prende pela memória. Momentos em que a vergonha quer te manter distante. Mas é exatamente nesses momentos que Deus se aproxima de você com mais carinho e diz: eu continuo aqui. A graça não se cansa de perdoar. A graça não fecha a porta quando você cai. A graça te ergue de novo, quantas vezes for preciso. Você pode pensar: mas eu fiz tudo errado. Deus responde: meu amor continua certo. Você pode dizer: eu me perdi. Deus responde: eu te encontrei. Você pode dizer: eu não tenho mais forças. Deus responde: eu te sustento. Você pode dizer: eu fracassei. E Deus responde: você é meu. A graça substitui cada mentira que a culpa colocou na sua alma. A graça cura o que ninguém viu. A graça pega o que estava quebrado e transforma em testemunho. A graça pega o que estava escondido e transforma em luz. A graça pega você, como você está agora, e te coloca no caminho da restauração. Quando a graça é revelada, você descobre que nunca esteve sozinho. Deus esteve com você nas noites que você chorou, nos dias em que você não acreditou mais em si mesmo, nos momentos em que o medo te roubou o fôlego. Ele estava lá quando você se condenou. Ele estava lá quando você tentou desistir de você. Ele estava lá quando a culpa te pressionou a pensar que não havia mais saída. E Ele continua aqui agora, te chamando para essa liberdade que Lutero encontrou. Uma liberdade que não é licença para pecar, mas autoridade para viver. Uma liberdade que não te faz abusar da graça, mas te faz honrar esse amor com uma vida transformada. Porque quando a culpa te controla, você vive com medo de cair. Quando a graça te governa, você vive com prazer de caminhar. Quando a culpa te domina, você foge de Deus. Quando a graça te alcança, você corre para Deus. Quando a culpa te acusa, você se encolhe. Quando a graça te abraça, você se levanta. E é isso que Deus está fazendo agora dentro de você, te levantando. Talvez você ainda não tenha percebido, mas algo já começou a se mover no seu coração. As correntes já começaram a enfraquecer. O medo já começou a perder força. A culpa já está começando a desmoronar. E eu te peço, não pare agora, porque na próxima parte você vai entender o que Deus faz com alguém que Ele liberta da culpa. Você vai entender por que Deus levanta pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Você vai entender como a graça te envia para viver um propósito que vai muito além de sobreviver. Você vai descobrir que, assim como Lutero, você também foi chamado para mudar uma história, a sua e a de muitos ao seu redor. Não feche essa porta agora. Você está visivelmente mais perto da revelação que vai libertar sua alma para sempre. Quando Deus liberta alguém, Ele não apenas remove uma corrente, Ele muda a história que estava escrita sobre aquela pessoa. Ele não te tira da culpa para te devolver para a mesma vida. Ele te tira da culpa para te despertar para um propósito. Quando Lutero foi liberto por dentro, ele não apenas encontrou paz, ele encontrou voz, ele encontrou coragem, ele encontrou destino. Ele encontrou uma verdade que incendiou o coração dele e se espalhou através da sua vida. E esse é o ponto. A sua liberdade não termina em você, ela começa em você, mas transborda para quem está ao seu redor. Deus te cura para te tornar cura. Deus te liberta para te tornar libertação. Deus te alcança para te tornar alcance. Deus te transforma para te tornar transformação. Você não pode mais aceitar viver encolhido quando Deus te chamou para se levantar. Você não pode mais aceitar viver com medo de Deus quando Ele se revela como Pai. Você não pode mais aceitar viver escondido quando Ele te fez luz. Talvez o seu coração esteja tremendo agora,
porque você sente que algo está acontecendo dentro de você que não vai te deixar voltar ao que era antes. Talvez você esteja pensando: será que isso é para mim mesmo? E Deus está respondendo: sempre foi. Desde o primeiro dia da sua vida, Ele nunca desistiu de te amar. Ele nunca te olhou como problema. Ele sempre te olhou como propósito. Martinho Lutero não era perfeito. Ele falhou, ele errou, ele teve medo. Mas sabe qual foi a diferença? Ele acreditou que Deus podia fazer algo grande através de alguém pequeno. Ele acreditou que a graça era maior do que o seu passado. Ele acreditou que a verdade de Deus tinha mais autoridade do que a culpa que tentava sufocá-lo. E quando ele acreditou, a história mudou. E é isso que eu preciso que você entenda. Não é sobre o tamanho de quem você é sobre o tamanho de quem Deus é em você. Não é sobre a sua força, é sobre a força que Ele te dá. Não é sobre a sua perfeição, é sobre a graça que te aperfeiçoa. Você não é um erro que Deus tolera. Você é um filho que Deus deseja, um filho que Ele escolheu, um filho que Ele valorizou antes mesmo de você pensar em existir. E quando você finalmente crê nisso, o medo se cala, a culpa perde o sentido, a alma respira, a vida floresce, a fé acorda. Você começa a viver com esperança no amanhã e com leveza no hoje. Você encontra descanso onde antes tinha desespero. Você descobre que Deus não está apenas te suportando, Ele está te sustentando. E agora eu te peço que faça algo. Não porque você precisa provar alguma coisa, mas porque você precisa deixar essa verdade entrar de verdade. Feche os olhos por um instante, respire fundo e escute com a alma cada palavra que eu vou te dizer. Respire mais uma vez e permita que Deus fale com você através disso. Agora, com o seu coração aberto, declare comigo em silêncio ou em voz baixa, mas declare com fé. Eu sou amado por Deus. Eu sou perdoado por Deus. Eu sou escolhido por Deus. Eu sou filho e não escravo. A culpa não governa mais a minha vida. A graça de Cristo me libertou. Eu posso entrar na presença do Pai sem medo. Eu posso viver em liberdade. Eu posso caminhar em paz. Eu posso me levantar hoje. Eu posso viver o que Deus sonhou para mim. Eu posso e eu vou. Deixe essa verdade atravessar tudo o que um dia te feriu. Deixe essa certeza curar as memórias que a culpa usou para te prender. Deixe a graça apagar as vozes que te disseram que você não era suficiente. Você é suficiente porque Cristo é suficiente. A graça não te chama pelo que você fez. A graça te chama pelo que você é. Deus te separou para algo maior. E se você está ouvindo estas palavras até aqui, é porque Ele escolheu este momento para te despertar. Você não é fim. Você é começo. Você não é peso, você é propósito. Você não é decepção, você é destino. Agora me diga, depois de tudo que Deus já fez na sua vida, você realmente acha que Ele vai te deixar aqui? Você realmente acha que Ele te libertou para te abandonar? Você realmente acha que Ele te chamou de filho só para te ver rastejar no chão da culpa? Não. Isso acaba hoje. Você está se levantando agora. Como Lutero, você está encontrando sua voz. Como Lutero, você está entendendo a verdade. Como Lutero, você está descobrindo que Deus te quer perto, inteiro, vivo. E quando Deus levanta alguém com essa revelação, ninguém consegue apagar. Eu não sei como foi sua vida até aqui. Eu não sei quantas vezes você caiu, quantas vezes você se sentiu longe, quantas vezes você achou que não merecia mais uma chance. Mas eu sei de uma coisa, o que Deus vai fazer a partir de hoje será maior do que tudo que você viveu até agora. Você não está sozinho nessa jornada. O Espírito Santo está te mostrando o caminho. A graça está abrindo portas que você nem sabia que existiam. O amor de Deus está te chamando para fora da prisão que você achou que seria eterna.
Chegou o tempo de respirar. Chegou o tempo de viver. Chegou o tempo de conhecer Deus além da culpa. Chegou o tempo de ser quem você nasceu para ser. E se essa mensagem tocou o seu coração, se essas palavras tiraram um peso que você carregava há anos, se algo dentro de você está mais leve agora, me diga aqui nos comentários: eu sou livre em Cristo. Escreva essa frase com fé, como um marco na sua história, como um testemunho, como uma resposta para Deus. Porque declarar é se posicionar. Declarar é sair do silêncio que a culpa te impôs. Declarar é dar o primeiro passo na liberdade que Cristo te deu. E se você conhece alguém que está vivendo aprisionado pela culpa, alguém que acha que Deus está sempre decepcionado, alguém que se esconde com medo de orar, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Seja instrumento de libertação na vida de alguém, assim como Lutero foi para tanta gente. Deus te levantou para ser luz, e a luz não pode ser escondida. Muito obrigado por estar aqui até o fim. Que a paz, a graça e o amor de Cristo guardem seu coração e te conduzam para a vida que Deus sempre desejou para você. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.